Você está ouvindo Encontro com a Justiça, com o desembargador Ciro Darlan. Com o desembargador Antônio Carlos Esteves, que hoje não está, mas mandou uma poesia maravilhosa. Já virou rap, né? Já virou rap. Com o desembargador, com o João. Um João sem terra. Um João sem terra. O João sem terra, isso é bom, hein? Mas isso é inglês, cara, não pode. E o desembargador Rogério de Oliveira, que vai direcionar aqui uma pergunta ao nosso convidado de hoje, Coronel Jorge. Muito boa a entrevista hoje. Nós lá julgamos muito caso de a comissão do concurso de ingresso na PM rejeita muitos candidatos porque ou o pai é preso, ou o irmão teve ligação com droga, e nós somos obrigados a dar liminar e conceder a segurança para que essa pessoa continue no concurso público para ingresso na PM, nos quadros de praça lá. E a gente percebe o seguinte, que esse pessoal mora em comunidades e vive num ambiente comum a eles, que é esse meio. E não é por isso que eles são mau elementos ou bandidos, o que for. O que leva essas pessoas a procurarem a PM, ser praça da PM? Qual é a motivação deles? A gente observa que a PM tem 40 mil, né, integrantes, e é uma reposição anual, que saem cerca de 1.000 policiais que se reformam, outros morrem, então precisam recompletar. Então, numa sociedade em que você tem uma carência muito grande de emprego, né, as pessoas é uma porta de entrada para quem vem das camadas populares. Quer dizer, então eu acho que a principal razão é essa. É um emprego mesmo. É um emprego. Inclusive eu estou agora desenvolvendo uma pesquisa lá na UERJ. Uma das perguntas que eu estou fazendo nessa pesquisa é por que a pessoa procurou... Porque é um emprego de risco, né? De alto risco. Sim, mas o risco é dos outros. Ele vai se proteger, não vai correr risco. Quer dizer, eu, por exemplo, tenho um sobrinho que entrou na PM há um ano e pouco atrás, e a família começou a pressionar tanto que ele teve que sair. Porque ele começou a verificar que realmente o risco, que você quando entra, até pensa que de repente vai ficar numa situação não tão arriscada, mas pelo menos aquilo ali é uma porta de entrada para você depois dar um salto para outra coisa. Muitos pensam assim. Né? Muitos fazem direito também. Agora, eu queria te fazer uma pergunta. A declaração de ontem, do secretário Beltrame, falando que o policial virou alvo, virou caça. Né? Desde 2007, nós temos no Rio de Janeiro uma política de extermínio, uma política deliberada para matar, não é mais para prender. Eu vou fazer o seguinte, nós temos que fazer um intervalo, né? Não temos que fazer um intervalo? Não. É uma política deliberada, política de extermínio, política de genocídio, mas que o secretário, na época, quando implantou, disse que era uma política de confronto. Né? Quem chamou de política de extermínio, né, fomos nós, o manifesto que nós fizemos em novembro de 2007. Essa política tem vitimado a sociedade, tem vitimado os policiais. Hoje sempre morreu mais gente, mais policiais fora de serviço do que em serviço. E agora nós registramos pela primeira vez mais mortes de policiais em serviço do que fora de serviço. Né? O que o senhor acha dessa política que está sendo implementada, né, nos últimos anos e que está sendo desenvolvida no presente momento? Eu sou suspeito para falar sobre isso porque eu fui da cúpula da Polícia Militar e quando você coloca uma crítica, alguém diz, aí você o que fez? Nem sempre quando estava lá, né? Você não fez nada, né? Nem sempre essa coisa. Então eu vou dizer o seguinte, como começou isso? E é preciso entender que houve como que se diz, um balão de ensaio daquele grupo ao qual eu me referi no início daqui da nossa conversa, no sentido de uma política dura, porque supostamente a política dos governos anteriores, era do Garotinho e da Rosinha, com os quais eu trabalhei, era uma política mole. Então tinha que ser duro, confronto, e isso foi um discurso de campanha do então candidato Cabral, muito aplaudido por setores importantes da sociedade. E aí entra o doutor Beltrame, que se alinhou a esse discurso e implementou, né, uma política chamada de confronto. O governador dizia isso, o
secretário Beltrame dizia isso, outras pessoas, não, agora é política de confronto. Muito bem, um ano depois, menos de um ano depois, e há uma passagem que eu não vou falar aqui no ar, mas depois falo pessoalmente aqui. Olha, aí depois eu falo, pode ficar tranquilo, que eu me comprometo depois a divulgar. Então, então não vou falar para ele. Não, então eu prometo. Ele não guarda segredo. Quando alguém vai me contar algum segredo, igual não me conta não, porque eu não guardo. Você já falou aqui isso, já falou. Então o que acontece é o seguinte, aí começa. E aí houve vários problemas, né? Pessoas morrendo, aí implantaram lá no Dona Marta uma companhia avançada da PM, que depois deram o nome de Unidade de Polícia Pacificadora. Desativaram uma creche para isso. Certo? Mas implantar uma companhia. No ano seguinte, mudaram o nome. E aí fizeram esse programa que virou. Quer dizer, nós temos um problema sério. Eu não culpo o secretário Beltrame, não. O secretário Beltrame foi a pessoa que tinha um planejamento, ele aplicou. Ou seja, tudo para as chamadas UPPs. Niterói, São Gonçalo, Baixada, nada disso. Aí você vira o secretário, né? O governo das UPPs. Não é um governo educação, de trabalho, nada disso. E não é. Pior ainda, não é o governo da segurança do Estado. A segurança virou segurança de parte do Rio de Janeiro, capital. Quando a Polícia Militar, a Polícia do Estado do Rio de Janeiro, nota sua. A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. O governo e determinados setores importantíssimos da sociedade quiseram que a polícia fosse apenas de determinados setores. Canalizaram o grosso do efetivo. Culminou nessas polícias de bairro agora, que são pagas nas horas vagas. Culminou nisso. As milícias, quer dizer, né? São as milícias. Ideia, Lagoa. As milícias oficializadas. Mas eu pergunto, não seria mais coerente que a polícia estadual estivesse distribuída no terreno de acordo com uma coisa chamada plano de distribuição do efetivo? E sempre existiu isso, um plano de distribuição que leva em conta a população, as taxas populacionais, leva em conta os riscos medidos. Há uma série de indicadores. A coisa é muito assim, artesanal. Coronel, né? o senhor não responsabiliza o coronel, o secretário Beltrame. Eu responsabilizo. Se eu entrar num avião, né, acelerar o avião e puxar o manche, né, e fizer o avião decolar, sem saber pilotar depois ou trazê-lo com segurança para o solo, eu serei um irresponsável. E o que o secretário fez foi acelerar o avião, e quando foi chegando no fim da pista, ele puxou o manche e subiu. Agora eu quero ver aterrissar, né? Eu quero ver agora manter o avião planando e depois trazê-lo de volta para o solo com segurança. Então, se ele fez isso, fez com irresponsabilidade. Porque quando a gente joga uma pedra para trás, a gente tem que lembrar que pode ter uma pessoa ou uma vidraça lá atrás. A gente não pode ficar jogando pedra para trás, né? Irresponsavelmente, sem a cautela de que pode causar algum dano. E o que fizeram nesse estado de matéria de segurança foi implementar uma política que agora não tem como desmontar. Assim como essas milícias, né? Do aterro ilegal, da lagoa ilegal e do MEIA ilegal, que anteontem já deu problema lá, né? Essa milícia reprimindo manifestação de estudante, como se isso fosse papel dela. Eu quero ver quando isso virar milícia, já é milícia, né? Mas ainda está sob algum controle, porque ainda tem um dinheirinho lá do Senac e FEComércio. Quando tirar esse dinheirinho do Senac e FEComércio, o que esses donos dessas áreas vão fazer? Então, estão botando o avião para subir, sem saber como mantê-lo planando e como trazê-lo de volta com segurança do solo. Olha, eu não estou defendendo o secretário Beltrame, eu só estou dizendo que, na minha visão, a gente simplifica um pouco a questão, colocando o secretário Beltrame como único culpado. Claro. Não é só ele. Não, e ele simplesmente desempenha o que foi planejado em outras instâncias. Por exemplo, quando houve a polícia lá no Alemão, não foi aquela operação do Exército, não, isso foi outra coisa. Antes, houve, durante um mês e pouco, morreram 22 ou 23 pessoas lá no Alemão. Numa outra incursão morreram
19. Aí foram em cima dele, do secretário. Aí ele disse o seguinte: olha, não se faz omelete sem quebrar os ovos. Ou seja, em 2 meses e pouco, morreram 42 pessoas, 41, 42 pessoas naquela região. O secretário comparece a uma casa noturna na Zona Sul, quando é anunciado o nome dele, ele é aplaudido de pé. E aí? E aí? Não tem ego que aguenta. A gente tem que discutir isso. Mas ele porque... eu não sou estudioso da área, a minha área não é essa, mas ele sempre dava entrevista, ou dá entrevista, dizendo que a UPP seria o início, que teria que vir o Estado junto, que é educação, é creche, é saúde, mas e não veio nada, né? Mas ele falava isso há 8 anos atrás. Sim, exatamente, está esperando até hoje. Né? Não era para ser. Coronel, o senhor é especialista. Olha, não me chama de especialista não, por favor. Porque o que tem de gente aí na televisão falando que é especialista de segurança, que eu já me recuso a ser chamado de especialista. Mas vamos fazer um comentário de quem conhece. O governo do Estado do Rio de Janeiro mandou, nos últimos anos, 85 presos para cumprirem pena fora do Estado. Nós já tivemos aqui várias atuações do Exército, Marinha e Aeronáutica. Este governo do Rio de Janeiro, ele é incompetente para garantir a segurança da população do Rio de Janeiro? Olha, é muito comum que as pessoas atribuam, né, os níveis de segurança de uma sociedade à polícia. E eu, por exemplo, sou daquela região do Alemão, sou nascido e criado naquela região, e não havia essa violência toda lá. E não era porque a polícia estava atuando. Eu conversando certa feita, pouco tempo atrás, com um colega lá na UERJ, e ele me disse: não, Jorge, que essa coisa, a polícia não está fazendo nada, porque a polícia não desempenha o seu trabalho a contento, porque eu morava ali em Del Castilho, a gente saía de noite, não tinha problema algum. Eu digo, era por causa da polícia? Não tinha polícia. A sociedade era outra. Ou seja, a relação social na nossa sociedade era diferente. Isso foi ficando de uma forma, vamos dizer assim, muito... Foi se perdendo, né? Foi se perdendo. Então você tem uma sociedade em que, né, com consumismo desenfreado, né? Desigualdade. E outra coisa, a década de 50, início da década de 60, as comunidades não possuíam televisão para saber o que estava acontecendo no asfalto. Hoje, essa roubalheira toda que nós estamos vivendo, os caras estão vendo lá. O cara está preso, mas esse safado aí, esse político ladrão, não está aqui por quê? Por que esse político que roubou milhões e milhões da saúde do povo está solto ou está preso? É que a gente tem que discutir isso. Se nós não começarmos a discutir essas questões, a gente não vai conseguir avançar. Eu vivenciei uma situação dessas, de um juiz que era muito duro com os apontadores de bicho. Né? Muito duro com os apontadores de bicho. Uma festa de fim de ano, né? Quem estava presente na festa de fim de ano, confraternização da comunidade, né? O bicheiro, o apontador estava preso. O Castor estava lá. Não era o Castor, não. O bicheiro presente na festa lá, com o próprio juiz lá. Que coisa impressionante isso, né? O apontador estava preso. Né? Então tem a coisa do andar, né? Tem uma visão de classe, né? Eu acho que cada vez mais eu tenho, né, analisado isso. Agora, quando eu tenho uma coisa, tem uma coisa da polícia, né? Eu tenho 40 anos vivendo na cidade, né, vivendo no Rio de Janeiro, a maior parte da periferia, conheço a periferia, conheço a Baixada toda, conheço o nome das ruas pela Baixada. Tem uma coisa da relação da polícia com os antigos grupos Termine, né, que acabaram praticamente, Esquadrão da Morte, essas coisas. Foi estatizado, né? Foi estatizado. Porque eles tinham os particulares, né, que faziam o troço. Foi estatizado. Tinha uma relação disso, o policial chegava na comunidade, procurava lá o cara que era meio esquisito, aí cumprimentava, depois cumprimentava, botava a mão no bolso. No dia seguinte tinha uma operação lá, morria um monte de gente. E voltava aquela normalidade. Depois entrava de novo lá, ou a Joaninha, ou a Patrão, voltava a convivência. A sensação que eu tive, a percepção que eu tive, é que tinha assim, várias polícias. Tem uma que faz essas operações, chegam lá e não sei o que, e mata, estupra, né? Tem casos de estupros nessas operações, e no dia seguinte volta a paz com aquela convivência.
né, do cara da Joaninha, ou do Camburão, ou do... Tem várias polícias, umas que são assim para essas operações, e a outra que é para a convivência cotidiana, com o tráfico. Olha, muito boa observação pelo seguinte, existe uma cultura de ser policial, cultura de ser policial civil, cultura de ser policial militar. Então, na cultura de ser policial militar, importante é ser, aspas, operacional. E ser operacional significa o quê? Isso não está muito claro. Quer dizer, na minha leitura, ser operacional é agir dentro da lei, é respeitar todas as pessoas em função pelo simples fato de serem cidadãos, e não porque mora aqui, mora ali, porque tem essa cor, tem aquela, ou está mal vestido. Quer dizer, na minha cultura de ser policial, é isso. Só que eu sou um ET. Quer dizer, eu fui um ET. O Coronel Cerqueira era um ET dentro da polícia. Por quê? Porque nós éramos, desculpa a palavra que eu vou usar aqui, mas os policiais, seja na polícia militar, seja na polícia civil, são divididos entre bundões e fodões. Eu era do time dos bundões. Falando nisso, Coronel, o que você acha da Olha, unificação? mas eu e o Desembargador Ciro também somos ETs naquele tribunal. Nós defendemos até a liberdade de manifestação dos magistrados. Eu também defendo. Toda essa mesa aqui defende. Coronel, a unificação dos PM com a Polícia Civil, o que você acha disso? Porque isso é um tema que está no Congresso, né? Olha, assim que foi publicada... Porque isso é uma coisa brasileira, né? Isso não existe aí fora, né? Exatamente. Quando foi promulgada a Constituição de 1988, eu era comandante da Escola Superior de Polícia Militar lá em Niterói. Os cursos de Estado-Maior da Polícia Militar, eu era comandante. E eu tinha feito um curso lá, e eu sabia que nós não tínhamos livros sobre segurança, não tínhamos material sobre segurança. Então eu resolvi escrever um livro logo depois que foi promulgada a Constituição, que, pelo menos teoricamente, ela sinalizava para uma maior democratização da sociedade. E eu escrevi um livro, foi publicado pela Forense, né? Era o controle da criminalidade no Rio de Janeiro, controle da criminalidade e segurança pública na nova ordem constitucional. Era um título longo do livro. E lá eu começo a mostrar essa questão, quer dizer, você tem uma polícia que tinha um ethos totalmente de guerreiro. E eu me recusei a colocar o título do livro Combate à Criminalidade. Por quê? Porque a palavra combate, guerra, as pessoas dizem, não, Jorge, você fica falando essas coisas, mas isso é uma guerra. Isso é uma guerra. Eu digo, tudo bem, é uma guerra. Existe guerra de um lado só? Eu não conheço lugar nenhum do mundo que tenha havido uma guerra de um lado só. Se é uma guerra, é dois lados. É matar e morrer. É guerra, são dois lados, é matar e morrer. Então quando você vê... Não foi assim a vida inteira. A militarização, né, essa estruturação da polícia militar com esta finalidade, com este ethos, né, no Brasil, é a partir da decretação do AI-5. Era um ano subsequente, é 69. Porque até antes de 69 era muito mais patrulhamento, era a Joaninha, era o guarda com apito, era... Isso é parte do problema. Isso era uma tentativa que a polícia militar fazia de aproveitar os seus efetivos, mas não era a sua função. Por quê? Porque a polícia militar, desde a Constituição de 1934 e marcadamente na Constituição de 1946, ela era uma força, força auxiliar e reserva do Exército, incumbida da segurança interna e da manutenção nos estados. Ou seja, era um conceito estrito de segurança. Era uma força, como se fosse uma força de reserva. As polícias, a própria Polícia Civil, havia as guardas civis, as polícias civis que faziam policiamento. Aí, isso é verdade, aí o governo militar fez o seguinte, extinguiu todas as polícias de caráter civil, que faziam policiamento ostensivo, deu exclusividade... Embora fardado, né? Porque usava farda, mas era civil. Isso, mas ele extinguiu. O governo militar extinguiu. E a polícia militar não mudou nada. Ela simplesmente recebeu a atribuição, a exclusividade do policiamento ostensivo. Mas o senhor acha que é anacrônico isso ainda, essa divisão entre policial civil, da investigação
e o da guarda ostensiva? Neste livro de 1989, um ano após, eu fiz o seguinte, eu disse assim, que eu estive lá em Brasília acompanhando os trabalhos da Constituinte por ordem do então secretário da Polícia Militar. Eu já era coronel, eu então consegui anotar todas as propostas que estavam na mesa. Eu elenquei 6 das propostas que estavam, quer dizer, várias europeias. E a proposta que respondia a menos problemas era da unificação das polícias, que se você ter uma polícia só. O grande problema que nós temos aqui no Brasil é o seguinte, é que a Polícia Civil quer a unificação, mas ela mandando. A Polícia Militar quer a unificação, mas ela mandando a Polícia Civil. Então, isso nós vemos que a figura do delegado hoje, para mim, é uma coisa que ou tá sobrando ou ele tem que virar um promotor. Porque você não existe a figura do delegado nos Estados Unidos. Está escrito isso, eu vou fazer o seguinte, o livro está esgotado, mas eu vou conseguir um exemplar. Acabar com a função do delegado já é uma outra questão. Não tem mais sentido nenhum delegado. Coronel, eu não queria perder a oportunidade de soltar aqui, o senhor é membro da LIP Brasil, queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão do proibicionismo. Digo que é LIP, né? Ótimo, maravilha. A LIP Brasil, o coronel explica melhor aí, são os agentes contra o proibicionismo, não é isso? Agentes de segurança, agentes da lei contra o proibicionismo. São grupos que atuam no judiciário, na advocacia, na polícia, no Ministério Público, que se uniram no mundo inteiro para dizer que o proibicionismo não é a melhor filosofia de combate às drogas. É isso, coronel? Exatamente. A LIP Brasil, quer dizer, é Law Enforcement Against Prohibition, que é uma organização internacional que nasceu nos Estados Unidos de policiais, agentes da lei que se desiludiram achando que essa maneira de você lutar contra as drogas, né? Você não luta contra as drogas, você luta contra as pessoas. Que essa maneira é uma maneira falida, e eles então fundaram essa associação internacional. E aqui no Brasil, nós temos um ramo dessa organização que é presidido pela doutora juíza Maria Lúcia Caram. Eu sou o vice-presidente, o doutor Ciro faz parte também da nossa... Sou soldado raso. Então, essa guerra... Hoje aliás, tem uma notícia hoje no jornal O Globo, de primeira página, que imperdível. A Microsoft entrou no mercado de maconha nos Estados Unidos. Bacana, essa foi boa. A Microsoft, então, vai investir milhões para explorar o mercado legal de maconha nos Estados Unidos. Enquanto isso, aqui no Brasil, nós estamos vendo aí policiais morrendo e matando por causa da maconha. Ou seja... Mas ela vai produzir para o consumo da cannabis ou vai usar o cânhamo para fazer produtos? Olha, eu sabia que eu estava de saída para cá. Já fiquei feliz de ter... Ela entra economicamente, né? Não, mas não, ela vai... É produtora, né? Eu acho que vai produzir, vai desenvolver aí, vai desenvolver o mercado legal. Pode ser como o café, né? O café do Oriente Médio foi proibido durante 6 séculos. E a pena para quem tomasse o cafezinho era muito severa. Né? Hoje já pode. Não, e o paradoxal, que quem inventou essa guerra, na verdade, foram os norte-americanos. Essa guerra foi inventada, a guerra às drogas foi inventada pelo Nixon e depois implementada em maior escala pelo Reagan, o governador, um presidente dos Estados Unidos. Eles que inventaram essa guerra maluca que nós estamos aqui vivendo, nos matando. É uma guerra do preconceito, né? É do preconceito contra os países periféricos. Ou seja, então eles inventaram uma guerra, olha só, nós ficamos guerreando aqui, brasileiro matando brasileiro, com que armas? Eles vendem as armas, mas como somos burros. Como somos idiotas. Eles fomentam os instrumentos para nós fazermos. Ou seja, o fetiche do traficante e o fetiche do policial é o fuzil. Todo policial quer um fuzil, todo traficante quer um fuzil. E aí, na dificuldade de conseguir o fuzil produzido no Brasil, as armas produzidas no Brasil, eles querem as melhores, né? A AK-47, já não querem mais nem a R-15. Ou seja, aí o presidente Calderón foi reclamar disso lá no Congresso americano, que ele fazia uma guerra tremenda lá no México, né? Os mexicanos se matando, e foi lá reclamar.
Porque na fronteira, nos estados que fazem fronteira com o México, Tem um muro. não, segundo disse o presidente Calderón, 7.000 lojas habilitadas a vender arma de fogo na fronteira com o México. E aí os norte-americanos exigiram não, persuadiram o Calderón a que empregasse as forças armadas contra o tráfico. E aí mais armas para serem vendidas. Ou seja, então essas É um questões, negócio, né? essas questões a gente não consegue ir até ela, não vamos tocar nesse assunto não, que isso é meio problemático. Tem que sair do fetiche e botar o pezinho no chão para poder enxergar essas coisas. Não é né, o pezão não, né? Não, pesão não. Você deixa o pesão para lá e você já foi. Não, tesão, Deus o tenha. nós temos aqui um problema no Brasil que não é de tesão, é de mãozão. É. Mãozão grandão. Mas é uma... Mas o senhor é a favor da legalização de todas as drogas ou só algumas, Coronel Jorge? Olha, quando se fala em legalização, as pessoas liberou geral, não é nada disso. Ali, né, nós somos a favor do controle legal, porque hoje quem controla isso são os traficantes. Os traficantes controlam, fazem o que querem. Agora mesmo está vendo aí, eles colocam vidro e agora estão colocando na droga, na cocaína, estão colocando o que mesmo, Jorge? Adrenalina. Estão colocando adrenalina para aumentar o volume, para vender mais cocaína, para as pessoas se matarem. Ou seja, nós temos que tirar o controle da mão dos traficantes. Coronel Jorge da Silva, muito obrigado pela sua presença. Foi uma entrevista maravilhosa, como sempre, onde o senhor está, ilumina nossos ouvintes. Segunda-feira, às 10h30, a Rede Jurídica TV vai promover Versos da Liberdade. São as jovens meninas e meninos do Degase que vão estar lá recitando os versos, com a presença da grande cantora, poetisa Elisa Lucinda e o grande poeta e agora também repeiro Antônio Carlos Esteves. Então, Museu Histórico Nacional, segunda-feira, dia 20, às 10h30 da manhã, Versos da Liberdade. Muito obrigado. Vou levar aqui o fã. Manchete Online apresentou Encontro com a Justiça, com o desembargador Ciro Darlan.